O voto dos mais jovens já virou alvo da disputa entre a esquerda e a direita, entre lulistas e bolsonaristas. Não por acaso. Em fevereiro, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, anunciou algo alarmante. Aquele era o mês que registrava o menor número de adolescentes de 16 e 17 anos com título de eleitor da história. Lembrando, o voto nessa idade é facultativo. Apenas 13,68% da população nessa faixa etária estavam aptos a votar em outubro. Foi então que, em março, o TSE iniciou uma campanha, a Semana do Jovem Eleitor. Se você também faz 16 anos antes das próximas eleições, tire seu título de eleitor na internet e bora votar. A justiça eleitoral também é digital. E aí, bora votar? Só bora! Até aí, tudo corria no script possível do que um tribunal consegue mobilizar, dado o espaço que possui nos veículos de rádio e televisão. A coisa mudou de patamar quando influenciadores, atores e cantores passaram a incentivar o público mais jovem a tirar o título. Só que a mensagem desta vez não era neutra e institucional. Anitta, a dona do número 1 do ranking global do Spotify, deixava claro o motivo. Tirar o título era a chance de tirar o presidente. Jovens, adolescentes, vai tirar esse título de eleitor, pior taxa desta história de quem vai tirar título, vambora! Que eu já tô fazendo demais também, ó, uma hora eu vou cansar, hein? Vamos lá, pelo amor de Deus, gente, mudar esse presidente. Cansada de ser a única alegria do brasileiro? E não foi só ela não, Luísa Sonza também deixou o recado. E aí, jovens desse Brasil, tudo bem? Tô aqui passando para avisar que vocês, jovens com mais de 16 anos, deveriam estar tirando o título de eleitor agora. Não adianta gritar só Bolsonaro fora Bolsonaro nos shows e não tirar o título de eleitor, entendeu? Zeca Pagodinho entrou na onda, mas não assumiu um lado. Alô, galera que tem 16 anos, vamos falar 16 anos até o dia da eleição. Então, um recado importante para você. Tire o seu primeiro título de eleitor e participe das eleições para os deputados, senadores, governadores e o novo presidente do Brasil. O prazo final para você tirar seu título é 4 de maio. Não deixe para a última hora, a democracia agradece. Nas redes, outros artistas também se manifestaram por meio de tweets e posts, como as atrizes Bruna Marquezine, Giovanna Eubank e a ex-BBB Juliette. Até o ator de Hollywood, Mark Ruffalo, o Hulk dos Vingadores, pegou carona na história e escreveu, abre aspas, em 2020 os americanos só derrotaram Donald Trump porque os eleitores usaram seus direitos democráticos, especialmente os jovens. Para derrotar Bolsonaro, brasileiros de 16 e 17 anos devem se registrar para votar nas próximas eleições. Fecha aspas. Segundo o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, a campanha, oficial ou extraoficial, já vem dando resultado. Mais de 400 mil jovens com idades entre 15 e 18 anos emitiram seu título de eleitor só no mês de março, sendo que o trimestre registrou um recorde de cadastramento para o período. Entretanto, comparado a outros anos, o número continua baixo. Em 2012, houve mais de 4 milhões de pedidos de emissão de título entre os 15 e 18 anos. Em 2020, ano da última eleição, foram 1,36 milhão de solicitações. Mesmo com o crescimento no cadastramento neste trimestre,
O número representa menos de 1 a cada 5 adolescentes dessa faixa etária no país. A campanha da Justiça Eleitoral para que jovens entre 16 e 18 anos tirem o título de eleitor tem dado resultado. Agora há pouquinho a gente falou disso com o Antônio Wells ao vivo, direto de São Paulo. Em 4 dias, entre os dias 14 e 18 de março, quase 100 mil documentos foram emitidos em todo o Brasil. A burocracia, de fato, não é mais uma desculpa, porque emitir o título está cada vez mais fácil e rápido. O processo é feito no portal do Tribunal Superior Eleitoral, todo online. Basta preencher o formulário e anexar o documento de identidade frente e verso, comprovante de residência e tirar uma selfie segurando a ID. Entre no site tse.jus.br e vá até a aba Eleitor e Eleições. Em seguida, clique em Título Eleitoral e em Tire seu título. Desça a barra de rolagem até a opção Iniciar seu atendimento remoto. A oportunidade para os adolescentes de 16 e 17 anos de idade exercerem o direito de votar e de influenciar o destino político do país surgiu na Constituição de 1988. Mas nos últimos 20 anos, o número de eleitores nesta faixa de idade caiu de 3 milhões para 2 milhões. Após uma primeira onda, digamos, esquerdista na tentativa de mobilizar os mais jovens, veio a reação da direita bolsonarista. Influenciadores e políticos ligados ao presidente criaram a campanha Sou Jovem, Sou Bolsonaro. Gerou uma reação que o tribunal, a Anitta e toda a turma ali não esperavam, né? Desde sexta-feira, a hashtag Sou Jovem, Sou Bolsonaro está nos Trending Topics. Entre 1º de março e 6 de abril, foram identificadas 287,7 mil postagens no Twitter com as hashtags convocando a participação de jovens nas próximas eleições, segundo diretoria de políticas públicas da Fundação Getúlio Vargas. A campanha encabeçada pelos influenciadores alinhados ao governo e por aliados do presidente Jair Bolsonaro produziu um momento de maior agitação em torno do assunto. O debate contabilizou 167 mil tweets, com menções pelas hashtags Jovens com Bolsonaro e Sou Jovem, Sou Bolsonaro. Mas não são somente os bolsonaristas que se movimentam em direção aos mais jovens. O marqueteiro João Santana repaginou o temperamento explosivo de Ciro, visto muitas vezes como seu calcanhar de Aquiles, e está apresentando o pré-candidato como rebelde em novas peças de campanha. É por isso que eu trago hoje para vocês, brasileiros, brasileiras, irmãos e irmãs meus, a voz da rebeldia da esperança. Rebeldia e esperança são as duas únicas energias capazes de retirar o nosso Brasil das trevas e da estagnação aonde nos encontramos hoje. Entretanto, o maior desafio dos políticos será engajar este público, que parece estar saturado das brigas e discussões polarizadas nas redes sociais. Uma pesquisa recente do Instituto IPEC mostrou que 6 de cada 10 jovens do país preferem não comentar nada de política nas redes sociais por causa do radicalismo que o tema suscita. Muitos evitam se manifestar também com medo de serem cancelados. O levantamento também mostrou que apenas 4% dos jovens ouvidos disseram confiar muito nos partidos. 41% afirmaram confiar pouco e 51% responderam não confiar. Essa desconfiança também se dá pelo excesso de informações falsas e o ambiente tóxico de discussão política que cerca as redes sociais e aplicativos de mensagem. Afinal, qual é o impacto eleitoral de uma participação ampla dos mais jovens no pleito de outubro? As candidaturas acertam nas suas estratégias em tentar dialogar com este público? Para analisar o assunto, convidamos aqui o cientista político Márcio Black. Ele é coordenador do Programa de Democracia e Cidadania Ativa da Fundação TID Setúbal. Olá, Márcio, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito aqui ao nosso convite.
Sou eu que agradeço, Emanuel, pelo convite. É demais por estar aqui com vocês. Márcio, a disputa por esse voto, pelo voto do jovem de 16 a 18 anos, já começa a espelhar a polarização Lula e Bolsonaro, que deve ser a principal tendência na corrida presidencial. Houve no primeiro momento uma campanha orgânica, protagonizada por artistas e personalidades, em que o subtexto de alguma maneira era: tire seu título para ter a chance de tirar o presidente. Agora, influenciadores bolsonaristas e da direita entraram também nessa disputa, buscando engajamento desses jovens, mas aí para um voto pró-Bolsonaro. No final das contas, Márcio, mesmo que o caráter seja bem personalista, quase de torcida organizada, ainda assim é saudável trazer esse jovem para a arena política? Olha, Emanuel, tem várias camadas aqui, na verdade, para as quais a gente precisa olhar, né? Eu me recordo que no meio do ano passado, ali, junho, julho, uma pesquisa mostrava pra gente que a maior rejeição ao Bolsonaro e ao bolsonarismo estava justamente entre essa faixa etária que a gente lê como jovem, né, entre 16 a 29 anos. Depois disso, o lugar onde eu trabalho aqui na Fundação Tite Setúbal, nós lançamos uma pesquisa também no final do ano passado para entender o comportamento eleitoral, político e eleitoral desses jovens. E isso também se mostrou, aí traz uma outra camada que é interessante, para a qual é interessante a gente olhar. A gente tem ouvido muita gente fazendo análise de que os jovens estão afastados da eleição, que é onde está a maior abstenção hoje, porque eles são alienados politicamente. E o que essa pesquisa mostra, na verdade, informa para a gente, é que esse jovem, ele se interessa muito por política, de certa maneira ele já atua politicamente nos seus territórios, nas pautas que o mobilizam. É interessante sim trazer esse jovem para perto da política institucional, mas eu acho que essa tendência de polarizar, é o que aparece na nossa pesquisa, mostra que esse jovem, o que ele está menos interessado na disputa eleitoral é na polarização. Tanto que a maior parte deles, na pesquisa fica muito claro, assim, 47% desses jovens se declaram como centro. E o centro para eles aqui não é esse lugar que a gente costuma enxergar, que é o centro da esfera política, ou o centro liberal. É o centro naquele lugar em que eu não estou nem de um lado e nem do outro. Eu acho que talvez por isso, mais uma razão para trazer esse jovem para perto da política, sabe? Parte do problema também, quando você menciona a política institucional, parte do problema se explica por uma falta de representatividade, seja temática ou até mesmo de figuras políticas mais jovens que não conversam diretamente com esse público. Isso também é motivo para essa, digamos, ausência do jovem na hora de votar? É exatamente isso, né? Tem um descolamento muito grande. Assim, em geral, a classe política já está muito afastada do que a gente chamava de base social, né? Em particular, quando a gente olha para os jovens, está mais afastado ainda. Porque esse jovem ele não se reconhece, com essa classe política. As pautas que mobilizam esses jovens também parecem estar desconectadas com o que está acontecendo em Brasília, no Congresso Nacional. É impressionante você ver que jovens entre 16 e 29 anos estão preocupados com o desmatamento na Amazônia, a preservação do meio ambiente, estão preocupados com o desemprego, estão preocupados com a redução da pobreza. Quer dizer, todas essas são agendas que impactam diretamente sobre o futuro deles mesmos. E aí, quando eles olham para a classe política, o que a gente vê, na verdade, é essa classe política operando numa chave quase que contrária a isso, né? Então, para além de não estarem representados, não se enxergarem enquanto geração, eles também não se veem representados nas pautas e causas que os mobilizam. Ao mesmo tempo que estão super engajados nessas pautas, né? A gente nunca pode perder de vista, a gente não pode esquecer que em 2016 a gente teve o movimento secundarista, que foi um movimento pulverizado pelo Brasil inteiro, aproximadamente 1.100 escolas ocupadas por esses jovens, e que se mostrou muito preparada para poder defender, por exemplo, ali a escola, a educação no país. Então, tem um descolamento. Esse descolamento ele é generalizado assim, entre esses jovens. Quer dizer, não adianta como estratégia tire seu título de eleitor para votar nesse ou naquele, ou para tirar esse ou aquele, se junto a isso não tem uma agenda que converse com ele. Se torna uma ação vazia, Márcio. Exato. Quer dizer, tem que ter uma movimentação no sentido de como a classe política pode se reconectar com esse jovem. Mas o exercício que está acontecendo agora, que vem crescendo nas últimas semanas, é que você percebe que essas agendas, essas campanhas do venha tirar o título,
ela opera muito na chave do exercício da cidadania, né? É meio que mostrar para esse jovem que a cidadania não é só um status político ou um status jurídico, né? A cidadania, ela depende, né? O exercício da cidadania é essa prática cotidiana em prol do interesse público. E é essa agenda que mobiliza esses jovens. Então, não adianta a gente achar, e realmente aqui eu faço coro com você, não adianta a gente achar que, sendo convocado por um lado ou sendo convocado por outro lado, que necessariamente esse jovem, na hora do voto, ele vai votar para um lado ou para o outro. Isso é o que está menos claro para a gente. O que a gente percebe por várias pesquisas que já saíram, né, os dados que estão circulando, é tendências autoritárias tendem a ter menos aderência com essas juventudes. Eu queria te ouvir um pouco mais, Márcio, sobre isso que você estava comentando no começo da nossa conversa, sobre como esse jovem hoje se politiza. Você disse, né, que não está inserido dentro de um contexto de uma política partidária, institucionalizada, e o que não significa que esse jovem seja alienado. Ele está se formando politicamente aonde? Como é que isso acontece hoje, Márcio? E essa é a melhor pergunta. É o que mais intriga cientista político, né? Eu lembro lá em 2016, eu fui um desses que mordeu a língua ali, porque eu falava muito assim, os jovens estão alienados, eles não vão pra rua. A gente estava ali, né, aquela efervescência toda, impeachment, tudo aquilo rolando, dava para perceber, né, a lacuna geracional que tinha ali. Aí quando acontece aquela intervenção do Alckmin nas escolas estaduais de São Paulo, eles levantam um movimento muito rápido. E isso foi o que surpreendeu. E o que mostrou pra gente que a gente não estava conseguindo enxergar onde eles estavam se mobilizando. Eles estavam já organizados. Que ninguém levanta um movimento tão rápido quanto eles levantaram, com alcance nacional e na escala que eles levantaram. E depois disso a gente aprendeu. E na verdade hoje o que a gente precisa entender é a política institucional, né, quer dizer, aquela que se dá por meio do voto, que é Brasília, ou os partidos, eles já não são mais espaços de formação política. E os jovens já não se veem representados ali. Os sindicatos também perderam esse lugar. A gente não tem mais game estudantil e o movimento estudantil está ali colonizado por algumas forças políticas partidárias. Se a gente olha hoje para a rua, que é onde a política acontece também, a gente vai perceber que esses jovens eles estão se formando dentro da escola, eles estão se formando nos espaços de fruição de cultura, por exemplo, na cidade, que aí são os saraus, os slams. A Liga do Funk, né, que organiza o funk em São Paulo, já solta candidato a 3 eleições. Quer dizer, são nesses espaços que esses jovens estão se formando. Se a gente for olhar também os últimos mandatos, as coletivas, Érica Malunguinho, Érica Hilton, o Quilombo Periférico aqui em São Paulo, a Áurea Carolina em Minas Gerais, a Gabinetona da Áurea Carolina também que estava ali em BH. Se você olhar o que tem de comum em todos esses movimentos, o Ivan Moraes na Recife, é que todos eles vêm de movimentos de cultura das periferias. Então o que a gente acaba entendendo é, o espaço hoje onde o jovem passa mais tempo de sociabilidade e de confiança é a escola, é a igreja, e são esses movimentos culturais. Porque, de novo, vou trazer um dado aqui da nossa pesquisa, quase 50% dos jovens não se sentem seguros, por exemplo, para falar sobre política em rede social. Eles usam rede social para tudo, menos para falar sobre política. Quando o assunto é política, eles têm mais confiança em falar sobre isso presencialmente, quer dizer, nos seus espaços de sociabilidade. Ô Márcio, a ideia de que a esquerda é mais atrativa e mais eficiente na hora de cooptar mentes mais jovens é uma verdade ou uma falsa verdade, uma ideia romantizada essa, Márcio? Olha, é muito difícil de dizer assim, na verdade. É isso que eu te falei, né? Pra gente o que aparece é que esse jovem, ele, cada vez mais, os extremos, né, as pontas, são atraentes, em geral, por isso que ele se declara como centro, quase que sinalizando uma certa neutralidade, como eu te falei, né? Sim. Ele não é centro político, é um lugar que está mais afastado, né, dos polos, né? Aí ele se coloca nesse lugar. E quando a gente olha, por exemplo, para as demandas que mobilizam esses jovens, são demandas que estão tanto colocadas à esquerda quanto à direita democrática. Então fica difícil de dizer, porque a direita democrática também está preocupada com a preservação da Amazônia, assim como a esquerda, com redução de pobreza, com redução de desemprego. Então fica difícil de saber. E aí tem os temas, claro, que podem ser mais disparadores, que é aborto, esse tipo de coisa, mas eu, por exemplo, eu não me sinto confortável em falar se é mais atraente ou não, porque realmente nunca vi nenhum dado rodando, publicizado, na verdade, que desse conta de explicar isso, né? Para a gente fechar, Márcio, até aqui, esse público jovem ele tem sido negligenciado
pelos candidatos em termos de agendas, programas e propostas? E você tem esperança que esse cenário mude até outubro? Olha, eu acho que, considerando o volume de jovens que vão estar nesse, vamos chamar aqui de mercado, né? Quer dizer, a quantidade de jovens que vão estar com o título na mão e mobilizados, porque o desafio não é só fazer esse jovem tirar o título, né? Essa é a primeira parte do desafio. Existem outras partes. Uma é mobilizar para essas agendas, que são as agendas de transformação do país. E terceiro, aí sim, que é fazer esse jovem ir votar. Porque ele tirar o título agora não é garantia de que lá no dia 2 de outubro ele vai sair para votar, entendeu? Que é facultativo, né? E aí, o trabalho de levar esse voto para a urna é dos candidatos. Eles vão sentir essa pressão, né? Porque o voto jovem hoje vai ser o voto decisivo. A abstenção no Brasil ela vem crescendo há muito tempo, né? Então você precisa trazer novos eleitores para esse jogo. E esses novos eleitores vão estar aqui. A questão é, quem vai conseguir capitalizar esses votos? Quem é que vai ter a força, a capacidade de entender quais são as demandas, os desejos, os anseios desses jovens e trazê-los para perto de si? E o grande desafio para esses candidatos é entender que esses jovens eles estão preocupados com o futuro deles. Esse é o cientista político Márcio Black, coordenador do Programa de Democracia e Cidadania Ativa da Fundação TID de Setúbal, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem e nos traçando esse panorama importante, né, sobre o perfil desse jovem que pode votar nessas eleições e como ele atua politicamente. Muito bom te ouvir, Márcio. Te agradeço aqui pela entrevista. Sou eu que agradeço, Emanuel. Eu estou à disposição de vocês. Super fã. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 12 de abril de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.